Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite, Deus. Senhor, nós declaramos que tudo que nós fazemos, Pai, é para o Teu louvor. Pai, é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, aqui estamos nós nessa noite, Pai. Pai, o nosso corpo está cansado. Pai, muitos de nós estão com a alma cansada. Pai, mas nós cremos, nós tomamos posse da palavra que diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pai, nós vivemos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós te pedimos perdão se por algum momento, nesse dia, ao longo dessa semana, Pai, nós não cumprimos com esse chamado, viver para a Tua glória, viver para honrar o Teu nome. Pai, mas nós como servos do Senhor, como filhos do Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso pecado, e te pedimos perdão nessa noite, Pai. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos viver cada vez mais para o louvor e honra da Tua glória. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, ainda de pé, queria que você pensasse em uma nação aí nesse momento. Nós vamos estar orando, não sei se você sabe, mas no próximo domingo, é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Ano após anos após ano, não tenho anos, a igreja no Brasil e a igreja no mundo, principalmente liderada pela missão Portas Abertas, após o domingo de Pentecostes, faz um domingo de clamor, de intercessão pela igreja perseguida. E nesse momento eu queria fazer, já nessa semana de intercessão, na verdade começa no próximo domingo, mas eu quero já como igreja hoje, nós estarmos colocando algumas nações diante do Senhor, pedindo por homens e mulheres, irmãos, que estão dando a sua vida, literalmente, não estão cantando, eu vou gastar minha vida aos seus pés. Eles estão gastando cada minuto, segundo da sua vida para o Senhor. Às vezes nossa preocupação é qual roupa que a gente vem para o culto. E a preocupação desses homens é: será que eu vou viver mais um dia para pregar o Evangelho? E eu quero compartilhar com vocês algumas nações que eu anotei aqui. Na verdade eu estou com o slide deles aqui. Então tem várias nações que a gente pode estar orando, que eu quero que você coloque seu coração, você interceda por essa nação. A Coreia do Norte, a China, o Paquistão, o Irã, o Vietnã, a Líbia, o Quirguistão, o Tajiquistão. Tem algumas outras nações aqui, mas eu vou parar. Entre as mais perseguidas, essas nações, irmãos, o Irã hoje é a maior oposição do mundo muçulmano à igreja evangélica. Você pode estar orando por Israel. A Líbia, aquela região da Palestina, faz uma fronte de guerra contra os cristãos. Existem grupos, irmãos, de extremistas do Islã, que eles só caçam cristãos. Eles colocam nas paredes assim, uma imagem como se fosse um U, com um ponto, que significa Nazareno, para que as casas dos cristãos sejam identificadas na língua árabe, né? Para que ali eles possam invadir e matar aquelas pessoas. Então nós precisamos estar orando por esses países. Então eu queria que nesse momento você estendesse as suas mãos, trouxesse um desses países que eu falei no seu coração e intercedesse nesse momento. Pai, nós colocamos, Pai, a Síria, a Líbia, o Paquistão, Pai, o Irã, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Sudão, Pai, a Israel, Pai, a China, a Coreia do Norte, Pai, tantos países, Pai, onde homens e mulheres nesse momento, Pai, não sabem se vão sobreviver, estão escondidos, Pai, cultuando ao Senhor em templos subterrâneos, em casas fechadas, porque não tem liberdade de culto, não tem liberdade de cultuar ao Senhor, Pai, mas eles não temem o
nenhum homem. Pai, eles temem apenas o Senhor, e é por isso que eles entregam suas vidas, Pai. Pai, nós oramos nesse momento, Pai, para que eles tenham perseverança, Pai, para que eles tenham força, Pai, para que a fé deles venha a ser aumentada, Pai. Pai, nós cremos que a perseguição irá purificar a igreja do Senhor na terra. Pai, já começou, Pai, já começou pelos seus. Pai, aonde estiver um missionário agora, Pai, aonde estiver um homem, Pai, eu lembro agora, Pai, do missionário, o pastor, Pai, Youssef Nadarkhani, Pai, aquele pastor que está preso ali no Teherã. Pai, ele entregou, desde que ele se converteu do islamismo, Pai, ele tem gastado a vida, Pai, para pregar a Tua palavra. Pai, ele está ali preso, Pai, que haja libertação para o Teu filho, para que outras pessoas venham através do testemunho de vida dele, ser encontradas pelo Senhor, Pai. Pai, nós colocamos, Pai, também o irmão Ibrahim Firuze, Pai, outro homem de Deus que tem queimado, Senhor, gastado a sua vida para servir ao Senhor. Pai, eu não sei o nome de todos, mas o Senhor conhece. Visita cada mulher, Pai, cada criança, cada homem, cada missionário, Pai, cada um disposto a pregar o Teu Evangelho, sem medo até mesmo da morte. Pai, muitos enfrentam a fome, Pai, muitos enfrentam a escassez, Pai, muitos enfrentam a miséria, Pai, não tem nem onde colocar a sua cabeça, mas eles confiam que eles estão cumprindo o propósito do Senhor. Pai, dá força a esses homens, restaura o vigor, enche da ousadia, da autoridade do Teu Santo Espírito, que eles possam continuar pregando a Tua palavra, e que almas possam ser alcançadas, para que o Teu reino possa continuar a crescer. Pai, nós colocamos essas nações, Pai, nações que muitas vezes, Pai, se tornam resistentes à entrada do Evangelho. Pai, que cada governante venha a ser quebrado no seu coração, Pai, que haja um quebrantamento, assim como houve em Nínive, Pai, que toda a nação possa ser quebrantada aos pés do Senhor, possam se arrepender dos seus pecados, e que possa haver transformação, Pai. Pai, que essas nações venham começar com a transformação, a mudança, a revolução espiritual, e nós cremos que a partir daí, muitas pessoas terão suas vidas transformadas, de uma vez por todas, Pai. Nós colocamos, Pai, a igreja perseguida diante do Senhor, e clamamos, Pai, por misericórdia, Pai, misericórdia por essas vidas, Pai, que o Senhor venha guardar os Teus filhos, para que o Teu Evangelho continue a ser pregado, anunciado em todas as nações, para a honra e glória do Teu nome nós oramos. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, mais uma quarta-feira que estamos aqui. Você está preparado? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Querido, continue orando pela igreja perseguida, continue orando pelos missionários, continue orando por esses países, porque, irmãos, nós às vezes não contribuímos financeiramente, nós muitas vezes não nos disponibilizamos aí, mas nós podemos orar, clamar, e nós temos um Deus, irmãos, que vai em encontro de cada um que está em qualquer parte do mundo agora, e às vezes tudo que essas pessoas estão precisando é de uma oração. Então não cesse de orar pela igreja perseguida, amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 4, aleluia, Marcos 4, verso de número 1, Marcos 4, diz o seguinte, talvez o título da sua Bíblia está como a minha, a parábola do semeador. Nós vamos ler do 1 até o versículo de número 20. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por
parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Diga, raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Diga, não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Diz, deu boa colheita. Diga, deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam. De outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? E Jesus vai começar a explicar a parábola. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Eles ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Você pode dizer amém? Coloque as suas mãos sobre o seu coração, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedindo, Pai, que haja em nós o espírito de entendimento, de compreensão, de revelação da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo venha ministrar o teu querer, Pai, a tua vontade ao nosso coração. Pai, nós estamos aqui como boa terra nessa noite, Pai. O nosso coração está preparado para receber a semente da tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma parábola muito conhecida, parábola do semeador. Eu queria compartilhar a mensagem dessa noite, chamando essa mensagem de: que tipo de solo você é? Que tipo de solo você é? Com essa palavra eu quero que a gente venha meditar nessa noite e pensar quem nós somos. Porque esse texto que nós começamos a ler, do Evangelho de Marcos, vai começar algo que ainda não tinha acontecido. Nós estamos caminhando semana após semana expondo o livro de Marcos. E se a gente recordar, no capítulo 1, vai dizer que Jesus ensinava e pregava o Evangelho do Reino, pregava uma mensagem de arrependimento, precedido por João Batista, que também pregava a mensagem do Reino, pregava uma mensagem de arrependimento. Porém, até agora, Marcos fala sobre o ensino de Jesus, fala sobre a pregação de Jesus, fala até sobre o tema da mensagem, né? Qual o tema da mensagem de Jesus? Arrependimento, reino de Deus. Mas até aqui,
Marcos ainda não entrou, não pegou as palavras que Jesus falava e colocou no texto, para que a gente estivesse como se naquele tempo ouvindo Jesus falar. Até Marcos 3, nós vamos ver Jesus expulsando os demônios, Jesus curando enfermos, Jesus até entrando na sinagoga e ensinando, mas não é falado sobre o conteúdo do ensino de Cristo. Fala que ele ensinava, que ele pregava a palavra, mas aqui nesse texto, pela primeira vez, vai dizer que Jesus ensinava muitas coisas, e para ensinar essas coisas ele usava parábolas. E eu quero rapidamente, antes de entrarmos de fato no texto, compartilhar com vocês duas características da mensagem que Jesus pregava. A primeira característica é exatamente a parábola. Porque o que seria uma parábola? A parábola não é algo que aconteceu de fato, um fato verídico. A parábola era uma história contada, ou um conto, uma fábula, que pudesse ilustrar de forma simples e clara a mensagem que teria uma lição. Então, hoje todo mundo conhece essas histórias que a gente ouve, e às vezes a gente conta, que no final ela tem uma lição de moral. Eu lembro sempre da pastora Jane, contando a história do senhor de idade, que vai para o concurso de derrubar a árvore. Está ele, o senhor de idade e um jovem. E o jovem, com muita força, dá contra as árvores, e era quem derrubava mais árvores. E o jovem começa com muita empolgação, derrubando muitas árvores, dando machadada, derrubando muitas árvores. E o Senhor, ele vagarosamente batia o machado e parava, e saía um pouco. Aí a moral da história dessa história: o jovem no final vai ver o resultado e ele perdeu. O senhor de idade derrubou mais árvores que ele. E ele não entende, como assim? Esse cara é mó preguiçoso, passei o dia todo, não parei, eu nem almocei, né? Não tirei nem aquela lombeira, aquela pestana depois do almoço, não tirei, fiquei com sono, fiquei com fome, mas não parei. E no final esse cara, esse velho aí fez mais do que eu. Mas a moral da história é que o velho vai e fala, o senhor de idade, velho não, perdão, o idôneo, o senhor de idade vai e fala: olha, o machado, quando ele é usado, ele precisa ser amolado, afiado. Toda vez que eu parava, eu afiava o machado. Então, com menos machadadas, com menos força e com a velocidade maior, eu consegui derrubar mais árvores que você. Qual que é a moral da história? Não adianta só fazer as coisas sem saber o que você está fazendo, o propósito que você está fazendo. Tem gente que investe muita força em algo, mas às vezes precisa parar para o quê? Para afiar o machado. O que é afiar o machado muitas vezes? Você recebeu uma palavra, você ministra, dá. Só que você não para se encher de Deus. Você não tem um devocional. Talvez é no ministério, 1 ministério, 2 ministérios, 3 ministérios. Às vezes no trabalho, você faz tudo. O pessoal, seu chefe te elogia, cara, você é muito bom. Mas quando ele vai ver o resultado, nossa, você errou aqui, ó, você errou aqui. Porque diz o ditado, irmãos, que esse negócio de multitarefa, nem o pato, que dizem que é multitarefa, ele é bom, ele não é bom em nada. Que ele não nada bem, não voa bem, não corre bem, não anda bem, que ele faz tudo meia boca, porque ele quer fazer um monte de coisa. Então às vezes a gente precisa parar para o quê? Se aperfeiçoar. Aquilo que Deus confiou a nós, o machado que está nas nossas mãos precisa estar afiado, para que a gente possa cumprir o propósito que Ele nos chamou. Amém? Isso é um tipo de parábola. Acabei de contar a parábola para vocês, ilustrando. Olha só, contei uma parábola que é uma ilustração para ilustrar o que era uma parábola. Olha que forte, é forte. E Jesus contava parábolas, Jesus contava ilustrações para que a mensagem do reino, a narrativa do seu ensino, uma verdade às vezes espiritual, complexa e difícil de ser compreendida pelos homens, se tornasse clara, se tornasse simples. Então Jesus fala sobre: vocês estão preocupados, vocês vão ter o que comer, o que vestir? Olha para as aves do campo. Ah, pessoal, tem ave aqui, tem campo aqui. Aí o pessoal conseguia compreender os princípios espirituais, olhando e pensando com a mentalidade que estava
à sua volta. Sempre a parábola eram coisas simples e cotidianas, para que profundidade da mensagem fosse ensinada. Irmãos, a parábola era algo tão forte, mas tão forte, que até os fariseus conseguiam compreender. O texto, alguns textos que a gente lê, se eu não me engano, o final desse texto, final do capítulo 4, a gente vai ver que os fariseus que estavam ali, eles compreenderam a parábola, porque eles entenderam que Jesus estava falando deles. Então eles compreenderam o que significava aquilo que Jesus estava dizendo. E por que isso é importante? Porque essa característica do ensino de Jesus é importante. Porque, irmãos, não é a quantidade do que a gente fala, não é a qualidade da instrução que eu tenho, mas se a mensagem que eu estou transmitindo está entrando no coração. Porque de nada adianta, irmãos, a gente chegar aqui, você chegar na célula, você no seu trabalho compartilhar o evangelho e falar coisa muito bonita, muito incrível, muito sensacional, que a pessoa, cara, você sabe muito, só que eu não entendi nada. Você é um filósofo, você é um teólogo, você é top, só não consigo te compreender. Não consigo, está aqui, eu estou aqui. A parábola é exatamente para quebrar a diferença, para que a mensagem do evangelho, ela alcance os corações de forma tão clara, que esses corações não acham como desculpa ou como obstáculo a falta de compreensão para rejeitar a mensagem. As pessoas não podem dizer, eu não entendi, foi tão forte, nossa, o mover foi forte, mas eu não entendi nada. Não, o evangelho ele é claro, o evangelho ele era direto, e Jesus era assim. Jesus era simples no seu ensino, para que as pessoas compreendessem. Segunda característica do ensino de Jesus, a reação das pessoas presentes ao seu ensino. Irmãos, o texto que a gente leu, Jesus vai explicar dizendo que as pessoas que estão ali, ele está dizendo que essas pessoas são aquelas que recebem a mensagem, ou seja, todo aquele que recebe a mensagem, ele vai reagir de alguma forma à mensagem. E diante desse texto, dessa exposição que a gente fez, 3 grupos vão reagir rejeitando a mensagem, não deixando que a mensagem cresça, produza frutos, frutifique, haja transformação na vida daquele que a recebe. Mas um grupo apenas vai ser o grupo que vai aceitar a mensagem, ouvir essa mensagem, praticar, e ela vai frutificar. Eu queria compartilhar, para a gente entrar na mensagem agora, os 4 S's que Jesus fala acerca da parábola do semeador. Os 4 S. O primeiro S, o S de semeador. Quem é o semeador? É o mensageiro, é aquele que prega a mensagem, é aquele que transmite a mensagem do reino. A semente é o segundo S, é a mensagem. Existe o mensageiro e existe a mensagem, que é a palavra de Deus, que é o evangelho do reino de Deus. Existe o terceiro S, que é o solo. Jesus vai dizer que existiam vários tipos de solo. E o que significa na parábola esses solos? Significa que existem tipos de coração do homem. Tipos de coração. E o quarto e último S é a situação. A situação ou a condição que se encontra cada coração. Existe o mensageiro, existe uma mensagem, existe 4 corações, existe um coração, aliás, e 4 formas de reagir, 4 estados que esses corações estão para reagir a essa mensagem. Você está aqui comigo? Vamos caminhar no texto? Queridos, Jesus vai começar no verso 3 dizendo: ouçam, o semeador saiu a semear. E se você for comigo no verso de número 9, diz o seguinte:
E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a primeira coisa que fica clara para nós essa noite, que é possível escutar, mas não ouvir. Isso acontece muito. Isso acontece dentro da sua casa, no seu trabalho. Você acha que não vai acontecer na igreja, não vai acontecer na célula, não vai acontecer quando a mensagem do reino de Deus, que é uma mensagem espiritual, sendo aplicada ao coração dos homens. Você acha que isso não vai acontecer? Às vezes a esposa fala para o marido: você não me ouve. Aqui não, porque aqui todos os esposos e esposas ouvem suas esposas, amém? Toma posse dessa palavra. Você que está em casa também, todo mundo ouve. Isso não se aplica a você, mas em outros lugares, lá na China, as pessoas, os irmãos chineses, às vezes a esposa, o esposo diz: você não me ouve. Ou diz para o filho: eu não já te falei? Você não escuta o que eu falo? Gente, a pior coisa é quando alguém fala uma coisa para você. Você pede um conselho, você vai para o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, eu não sei o que fazer. Seja usado por Deus, seja a boca de Deus na minha vida. Fala alguma coisa, me ajuda, me orienta. Aí o pastor Alexandre vai lá e dá uma direção: ó, irmão, a palavra de Deus diz isso, isso e isso para a sua situação. Aí o que a pessoa faz? Não escuta. Mas sabe qual que é a pior coisa? Quando essa pessoa vem a você de novo e fala o resultado, a consequência dela não ter te escutado. Aí a pior coisa acontece quando a pessoa diz assim: eu não te falei? Gente, eu não te falei, não devia ter em português. Tinha que ser proibido traduzir isso, que isso dói tanto. Quando você vai para alguém, não dói em quem fala não, dói em quem recebe. Você vai, compartilha algo com alguém, você orienta. Às vezes seu filho, seu esposo: ó, cuidado, não seja amigo de fulano não, meio perigoso. Aí fulano vai lá e morre. Mãe, fulano levou um tiro, não sei o que eu faço, Deus me livrou. Eu não te falei? Rapaz, isso aqui dá vontade de sair correndo quando alguém vai falar eu te falei. Não! Vontade de sair correndo para não ouvir, porque eu te falei é uma coisa que na alma incomoda. Mas por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de oportunidades de receber a mensagem, de se apropriar das verdades da palavra de Deus, mas nós estamos apenas escutando. A palavra entra aqui e sai aqui. Já ouviu esse termo, né? Eu nunca entendi isso, porque às vezes nem entra aqui. A gente fala isso, né? Entra aqui, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mas às vezes nem entrou, criou uma barreira. Às vezes a gente está em alfa. Aí agora Deus vai falar, porque você vai se identificar. Às vezes você está num lugar e a pessoa está falando com você está assim, ó. Entendeu? Hã? Ah, tá falando comigo? Então, acabou que eu não peguei o finalzinho. Você não entendeu nada. Você estava em Marte, você foi abduzido naquele momento, você estava em Nárnia. Então você não conseguiu compreender, porque, irmãos, a mensagem de Deus, qualquer mensagem, ela tem um interlocutor, ela tem a mensagem, mas ela tem o receptor. Se o receptor não compreende a mensagem, então a mensagem não fez sentido, a mensagem não foi entregue. É igual quando você manda mensagem para alguém no WhatsApp, eu recebo muito no WhatsApp, a pessoa fala assim: e aí, Pierre, cara, quando você vem aqui em casa, eu falo: cara, não é Pierre que não, filho, se enganou. Ô rapaz, desculpa aí e tal. Já recebeu aquela ligação, né? A pessoa liga para você para te entregar a mensagem, cobrança. Atendo Isabel, acho que é Bebel. Maria Isabel, é com você que eu estou falando? Temos uma proposta de refinanciamento de crédito para você. Eu falei: poxa, Maria Isabel, não vai ser dessa vez que você vai limpar o seu nome, porque não sou eu, mas continua me ligando. Mas eu creio que Maria Isabel vai ter o nome dela limpo, em nome de Jesus. Mas a mensagem não foi entregue. Maria Isabel não ficou sabendo às vezes que o nome está sujo, não sabe que ela tem a oportunidade de limpar o nome.
E às vezes a gente está em lugares onde a mensagem está sendo pregada, anunciada, mas a gente não está recebendo, porque a gente está ali de corpo presente, mas não está ouvindo a mensagem. João, na ilha de Patmos, quando ele está ali, ele tem uma visão do Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, e ele fica tão maravilhado que o texto vai dizer que ele cai como morto. E quando ele fica em pé, ele fica... Aí Jesus sabia que ele não ia conseguir escrever. Jesus falou, escreve, que falar isso aí vai ser ruim, então escreve, isso aí precisa estar escrito. Aí ele escreveu lá, mais ou menos, surgiu o livro de Apocalipse. Por isso que a gente não entende muita coisa, porque ele escreveu meio em transe ainda, mas ele ouviu a mensagem. E o que João diz para as igrejas da Ásia? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está dizendo, ouça. Ele repete no verso 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixe que essa mensagem penetre no seu coração, deixe que essa mensagem entre. Pai, de forma muito clara, aplica a mensagem no nosso coração. Você tem que fazer essa oração: Senhor, Espírito Santo, não deixe que a mensagem ela seja algo passageiro. Me ajuda, Senhor, a viver e praticar essa mensagem. Ela precisa entrar. A mensagem precisa entrar. Pastor Isadora gosta muito desse termo. Você tem que ficar ruminando. Até hoje eu não sei o que significa, mas ela diz que é quando o bovino vai lá e come o alimento e vai e volta, porque fica processando o alimento. Você precisa processar. Você não pode sair daqui numa mensagem de confronto e falar: uhul, agora vão comer, vão viajar, vão curtir. A mensagem tem que trazer um impacto em nós, que a gente tem que sair daqui com o coração estremecido. Irmãos, a história conta que um homem chamado Jonathan Edwards, uma vez ele estava pregando a palavra, uma pregação famosa, pecadores nas mãos de um Deus irado. E a Bíblia diz que depois de 3 dias de jejum, com uma lamparina em uma mão e uma lupa na outra, ele pregava com tanta ousadia, que a sensação, a atmosfera do lugar mudou, e as pessoas sentiam como se a qualquer momento o chão de onde eles estavam ia se abrir, e eles iam ser engolidos pelo fogo do inferno. E tamanha era a autoridade, e tamanha era a sede, o anseio daqueles corações que estavam por aquela mensagem. É assim que tem que estar o nosso coração. Senhor, eu tenho que sair daqui inconformado, eu tenho que sair daqui mexido, eu tenho que sair daqui de outro jeito. Você não pode apenas escutar a mensagem. Irmãos, no tempo de Jesus, eu acredito que até hoje os judeus utilizam o talit ou talit. É um tipo de paninho bonitinho que eles colocam sobre os ombros e sobre a cabeça, que quando eles não queriam ouvir a mensagem, eles colocavam um talit sobre os ouvidos, para que ficasse claro para a pessoa que estivesse falando ali, que aquela mensagem não queria ser ouvida. Nós precisamos, tirar o algodão do ouvido, tirar o tampão do ouvido. E talvez esse tampão não está no ouvido, está no coração, porque às vezes a gente está aqui, mas o WhatsApp é mais importante, o jogo do Flamengo é mais importante, o jogo de qualquer outro tricolor é mais importante, o jogo de qualquer outro time é mais importante. Amanhã, o que eu vou fazer amanhã é mais importante. Aí você acaba perdendo a mensagem que está sendo semeada no seu coração. Por isso que Jesus diz: ouça, não seja negligente diante da apresentação, da pregação da mensagem do Evangelho. Você pode dizer amém? Queridos, e quando Jesus fala isso, Ele vai começar a explicar a mensagem, dizendo que diante da exposição da palavra, diante da exposição do Evangelho, há possibilidade de termos 4 reações. E a primeira reação, ele vai colocar aqui no verso de número 4, que ele chama de a beira do caminho.
E ele vai explicar no verso de número 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. O coração que é à beira do caminho, o solo que é à beira do caminho. Eu pergunto a você essa noite: que tipo de solo é você? Será que você é o solo à beira do caminho? O texto vai dizer que Satanás, ele vê que a semente foi lançada. Lembra que semente é a mensagem do Evangelho, e ele impede que essa semente germine. Sabe por quê? Porque se você olhar à beira do caminho, os cantos do caminho, são lugares onde o carro passa. Hoje é carro passa, mas na época era carroça, era outras coisas. As pessoas, é chão batido. Então fica aquele teto, aquele superfície dura, aquela superfície impenetrável, de forma que a semente ela bate, ela quica, parece bola de basquete, ela não entra, ela não perfura, porque o solo é enrijecido, o solo é endurecido. E às vezes o nosso coração está assim. O solo, vamos lembrar, é o coração do homem. E eu quero dizer para você que muitos de nós estamos vivendo tempos de incredulidade, porque a mensagem do Senhor tem sido pregada, mas ela não entra no nosso coração. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, e a gente está só escutando, se a mensagem não está entrando, se a semente não está gerando fruto, então nosso coração está tão duro que pode vir um pregador mais cheio do Espírito Santo, mais famoso, quarta pessoa um anjo pode descer aqui e pregar a palavra, mas o problema não está na mensagem, o problema não está no mensageiro, o problema está no solo que está duro, o solo que a mensagem não entra. Sabe qual é o problema? Muitos de nós estamos vivendo a vida cristã como um solo enrijecido. A mensagem é pregada, você fala amém, glória a Deus, recebo, e sai ali fora e parece que nada aconteceu. Você vive uma fé professa, você diz que crê, mas você não consegue colocar em prática, você não consegue praticar aquilo que você diz que ouviu e tomou posse. Sabe por quê? Porque não deu nem tempo de você tomar posse, porque você está desvalorizando a mensagem. O texto vai dizer que Satanás, ele pega a semente e ele leva. A Bíblia vai dizer em João 10, que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Irmão, Satanás é comparado ao ladrão. E ladrão rouba coisa sem valor, né? Tem uns ladrão que é aqueles cleptomaníaco, né? Que rouba até papel. Se ele achar alguma coisa tem que levar. Mas geralmente o ladrão ele quer algo de valor. Satanás vê valor na mensagem e a gente não consegue ver. Esse tipo de coração não valoriza a mensagem que é pregada, que é anunciada, mas Satanás valoriza, porque ele sabe o poder, ele sabe as realidades do Evangelho, ele conhece a palavra. E quando esse coração nega a palavra, você acha que essa palavra vai produzir nele alguma coisa? Vai haver transformação de vida? E às vezes a gente está na igreja, irmão, crentez, veste crente, roupa de crente, fala de crente, faz coisa de crente, mas o coração está fechado para a palavra de Deus, está fechado para ser confrontado
pela palavra de Deus. Primeiro tipo de solo é o solo que não permite que a palavra de Deus entre. E eu desejo, irmãos, que esse não seja o nosso tipo de coração, que esse não sejamos nós, permanecendo no nível de rejeição à palavra, que não haverá para eles arrependimento, porque o que pode gerar arrependimento? Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, a mensagem do Evangelho. Se a mensagem não entra, essas pessoas não vão se arrepender, não vão ser perdoadas, logo não serão salvas, não terão transformação na sua vida. Aí você não entende, porque a pessoa está 196 anos na igreja e ela permanece a mesma. O texto vai dizer: essa aqui não tem como dar fruto, esse não dá fruto. Se o solo não for transformado, se o coração não for transformado, não dará fruto. Não despreze o Evangelho. Anotei aqui: a mensagem que salva é a mesma mensagem que condena. Uma vez que você não recebe a mensagem do Evangelho, rejeita, se fecha, isso não é para mim, hoje não. Às vezes você já é até crente, você fala: cara, isso que ele está falando não é o que eu quero viver. Eu posso até dizer aqui, para agradar meu líder, para agradar o pastor, amém, mas eu não vou viver isso também. Renúncia, está amarrado. Eu quero é curtir minha vida, eu quero é aproveitar. E você está rejeitando a mensagem. Então esse texto que diz aqui é para você, ó, verso de número 9: ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Jesus está dizendo: meu irmão, a minha mensagem é muito clara, a minha mensagem é muito objetiva, e se nem a simplicidade e a clareza da minha mensagem é capaz de alcançar o seu coração, se você se coloca de forma contrária, rejeitando a mensagem do Evangelho, então não tem outra condição para você, senão a perdição, senão a condenação. E como eu disse, muitos estamos enganados, estamos na igreja, mas não nos tornamos cristãos, estamos como os fariseus, estamos como os religiosos, viemos à igreja, mas não vamos ao Senhor, vivemos uma vida, uma religiosidade, mas não temos vida com Deus. Não adianta, irmão, eu chegar aqui, ajoelhar 2 horas, mas eu não consigo parar 1 minuto e falar com Deus durante o meu dia. Isso não é Evangelho. Segundo tipo de solo, Jesus vai falar a partir do verso de número 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Diga, raiz. O segundo solo é o solo pedregoso. Jesus vai explicar ele mais aqui à frente. Verso 16: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra. Perceba, o primeiro não ouve, apenas escuta. O segundo ouve a palavra, recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse aqui é o empolgado. Primeiro, pode ser o religioso, pode ser o incrédulo, mas esse aqui é o empolgado. É aquele que volta do encontro. É tremendo, o encontro é tremendo. Uhul, vou levar 1.650 pessoas no próximo encontro. Uhul, vou abrir minha célula. Estou animado. Quando que eu vou ter a oportunidade de pregar, pastor? Eu quero participar do Louvor Iane. Eu quero. Empolgado. Recebe a palavra com alegria. Nossa, é muito forte. Nossa, é tremendo. Eu fico ouvindo o dia todo meu Spotify. É só louvor, é só bênção. Empolgação. Só que a mesma empolgação que ele tem para receber a palavra, ele tem para deixar.
Porque empolgação, irmãos, o pessoal fala que vontade dá e passa, mas empolgação dá e passa. Quando um pai, uma mãe, alguém está esperando um neném, recebe, não sabe, né, na verdade, um casal está desejoso por um filho, recebe a notícia que está esperando um neném, o que eles ficam? Empolgado. Cara, estou empolgado, não sei o que lá, cara, teu filho, glória a Deus, tal. Aí entra o que o texto fala, começa as preocupações, meu Deus do céu, eu vou ter um filho, como é que eu vou fazer para ter um filho nos dias de hoje? Meu Deus do céu, vou ter que fazer uns 3 chá de fralda, porque a fralda está cara. Vou fazer chá de leite, porque o leite está caro. Fazer chá de mamadeira, chá de tudo quanto é coisa. Enquanto tiver chá, o pessoal quiser tomar, tem vários sabores de chá. Quando tiver chá, eu vou fazer para ajudar. No momento que você recebe a notícia, você fica empolgado. Mas a empolgação passa, irmãos. E muitas das vezes o nosso coração é o coração, o solo pedregoso. Você não está muito bem, você naquele dia meio down, meio para baixo, meio desanimado. Aí você vai na célula, aí você vem no culto, aí você recebe uma palavra, aí você canta o louvor, e aquele com a ministração do louvor fala com você. Você sai daqui, é forte, meu Deus, recebi o renovo do alto, é tremendo, é isso, é aquilo. Aí chega segunda-feira, o endemoniado que trabalha com você já testa a sua fé, logo de manhã cedo. Filho, a empolgação vai embora, é igual bexiga, estoura, esvazia. Alguma coisa acontece com a bexiga, ela não fica cheia para sempre. O texto vai dizer que esse solo, esse coração, ele recebe a palavra com alegria. Ele ouve, ele escuta, recebe a palavra, responde a palavra. Ele aparentemente demonstra satisfação com a palavra recebida, porém ele não permite que a palavra tenha profundidade na sua vida. Estudando sobre o texto, eu li em alguns comentários que nessa região de Israel, o solo, principalmente quando cai esse mistério, o orvalho, o mistério, névoa da manhã, bate o solzinho, aquele solzinho misterioso de manhã, gostosinho, você vai para o trabalho até com um casaquinho, porque está meio friozinho, fica próprio para o plantio, a terra fica fofa, fica macia. Mas o problema é que em algumas regiões, a parte mais profunda do solo, existe muito cascalho, existe um solo que não possibilita que a raiz cresça. Então, quando a semente cai nesse solo, ela fica na superficialidade, ela fica na empolgação, ela fica por cima, ela começa a criar raiz, e quem olha ela fala: nossa, está nascendo, está gerando, está ficando bonita. Só que essa beleza exterior, ela tem durabilidade. Já viu aquela pessoa que é inconstante? Você fala: agora vai. Irmãos, não sei vocês, mas às vezes a gente conhece as pessoas, conheço a pessoa que ela gosta daquele negócio de pirâmide. Ela já me ofereceu para participar de 172 negócios. Vocês sabem o que é isso de pirâmide, né? Aqueles mistérios que faz assim, ó, você vai vender uma tomada e você vai ganhar 10%, mas se você vender 10 tomadas, você vai ganhar 50%, se você vender 20, você ganha 100%, agora se você vender 50, filho, você vai ganhar 355.000%, é uma parada absurda, promete ganho rápido, ganho financeiro, enriquecimento rápido, e as pessoas vão e investem em altos valores, porque, ó, você está aqui, ó, eu sou o primeiro que comecei aqui em Macaé, se você entrar junto comigo, você já vai vender para um monte de gente. Agora, se você demorar, você entra mais lá embaixo, né, aí você não vai ter muito alcance.
Irmãos, a pessoa começa empolgada, mas quando o lucro não vem, dá um desânimo, porque no primeiro mês, ela consegue convencer muita gente, no segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei se passa de 6 meses, mas no sexto mês, ela está pensando, meu Deus, como vou pagar o empréstimo que eu peguei para entrar nisso aqui? E infelizmente, irmãos, muitos de nós somos como pessoas assim. Começamos empolgado. Quem olha fala, agora vai. Mas o cascalho que está embaixo da terra impede a semente da palavra de Deus criar raiz no nosso coração. Aí a gente começa a falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me envolver nisso, eu vou me envolver naquilo. Mas essa empolgação passa, e daqui a pouco você não quer nem vir na igreja. Daqui a pouco, se eu mandar uma mensagem para você, lá, já vai cobrar que eu não estou indo na igreja. E se eu perguntar, meu irmão, e aí, como está a sua vida financeira? Você está conseguindo entregar seu dízimo? Olha só, já vem falar de dinheiro comigo. Por quê? Começou na empolgação. O texto bíblico vai dizer em Lucas 14, que a primeira coisa que nós precisamos fazer diante da exposição do Evangelho a nós, é, como arquiteto, como uma pastora Jane, planejar e avaliar se nós temos o suficiente para construir uma torre. Jesus está dizendo, você ouviu o Evangelho? Você está entendendo essa mensagem? Entendi, amém, é forte. Antes de você falar que você aceita na sua vida, você tem certeza? Você está disposto a largar tudo? Você está disposto a viver por isso? E se for necessário, você está disposto a morrer por isso? Não, viver até tudo bem, né? Mas morrer, aí não, né? Então avalia primeiro. Não entra de cabeça, porque talvez você vai ser como esse solo aqui. Porque a mensagem do Evangelho, irmãos, muitas das vezes vai nos confrontar com os desejos pessoais, vai confrontar com o nosso orgulho, vai confrontar com o nosso sucesso, nossos planos pessoais, com o que eu planejo, com o tempo em que eu quero viver aquilo que eu creio, e coloco Deus no meio, falo, esse é o sonho de Deus para mim, mas às vezes é só o seu sonho. O Evangelho está dizendo, você está disposto a largar o seu sonho e viver o sonho de Deus? Esse é o solo pedregoso. Começa empolgado, mas a empolgação passa. E Jesus passa para o terceiro solo, verso de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. E Jesus explica aqui no verso de número 18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O terceiro solo é o solo espinhoso. Ela ouve a palavra, ouve a palavra, recebe a palavra, mas está entre os espinhos e é sufocada. E Jesus explica dizendo que nós precisamos decidir, nós precisamos nos posicionar, porque o terreno entre os espinhos fala da divisão que nós precisamos fazer, da escolha que nós precisamos fazer. Nós não podemos viver, como Tiago diz, com ânimo dobre, divididos, sem idolatria. Você diz que ama a Deus, você diz que quer viver para Deus,
Mas aí quando toca numa área da sua vida, como a área financeira, por exemplo, aí você não é só o empolgado, aí você não é aquele que rejeita a palavra de cara, você é aquele que começa a se preocupar. Você fala: cara, eu até quero, mas eu acho que eu não consigo. E em vez de você crer, você está nessa divisão, e o espinho vai sufocando a raiz. Irmãos, é a raiz que ela vai se aprofundando. A raiz está dizendo que a palavra está sendo gerada no seu coração, está frutificando, e você está lutando para aplicar a palavra. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo milita contra a carne e a carne contra o espírito. Nós precisamos pegar essa palavra aqui e dizer: eu vou viver isso na minha vida integralmente, custe o que custar, se aquecer. Só que quando você está dividido, você começa a avaliar: será que vale a pena? Cara, eu estou com essa pessoa, eu amo essa pessoa, meu namorado, minha namorada, ela é linda, maravilhosa, mas se ela está te atrapalhando nos caminhos do Senhor, termina esse relacionamento. Esse emprego é o emprego dos meus sonhos, dos seus. Você quer viver o sonho de Deus? Então sai desse emprego. Jessé, no tempo onde não há emprego, no tempo onde as pessoas estão passando necessidade, está falando largar o emprego. Irmão, tem hora que você precisa decidir. Se você está negociando sua fé, negociando seus princípios, se o emprego, aquilo que sustém você é o seu emprego, então você já está errado, porque só Jesus pode nos suster, só Jesus pode ser a nossa provisão. Se você acha que a sua provisão é o seu trabalho, então continua trabalhando, mas você já diz para Deus quem você escolheu o seu trabalho. Não estou querendo ninguém desempregado não, amém, irmãos? Mas eu estou dizendo que a gente não pode andar dividido. Estou dizendo que você precisa decidir. Estou dizendo que você precisa se posicionar. Porque se você estiver dividido, sabe qual é o problema do coração dividido? Que uma hora ele tem que escolher. Vamos dizer que está no meio da mata. Criança faz muito isso. Está soltando pipa, aí a pipa arrebenta. Meu irmão, a pipa pode cair dentro do valão, que ele vai pular dentro do valão de cabeça para pegar a pipa. Quando eu vejo isso, eu fico pensando: gente, quando que a pipa está R$350? Porque se for R$5, eu abençoo essa criança com a pipa nova. Mas é um desespero, porque eles que atravessam a rua, que sobe na árvore, que sobe no muro, que vai em tudo quanto é lugar. Mas aí imagina ele entrando num lugar que está cheio de arame farpado. Aí ele pisou, aí deu aquela machucada, não posso ir muito, tem que ir devagar. Aí esbarrou, deu aquela arranhada, aquela cortada gostosa que você passa o metiolate, passa o álcool, fica aquela ardidinha gostosa. Mas ela está se esforçando para chegar na pipa. Mas tem uma hora que o arame farpado está te machucando tanto, está te sufocando tanto, que você vai precisar decidir: vale a pena eu fazer aquilo dali, porque aquilo vai me matar, ou eu vou voltar e vou permanecer, vou criar raiz. Tem hora que a gente precisa decidirmos. Qual é o ponto de decisão na sua vida hoje? O que você precisa decidir hoje, que está atrapalhando que a mensagem que você ouve domingo após domingo, quarta após quarta, você venha viver na sua vida? Você precisa decidir. E o último solo, o solo fértil. Jesus vai dizer que, verso 8: outra semente ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E ele vai dizer aqui no verso de número 20: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, ouvem a palavra, aceitam-no e dão colheita de 30, 60 e 100 por um. Quero te fazer uma pergunta: o que você vai fazer com essa pregação daqui 30 minutos? O teste para saber que tipo de solo você é o que a mensagem do Evangelho faz em você.
Se você está aqui ouvindo a mensagem, você já está pensando, cara, está me atrasando para o jogo. Se você está aqui, não vou ver Gênesis hoje, está me atrasando para Gênesis. Se você já está aqui pensando nas contas, dos boletos para pagar, meu Deus do céu, tira isso da sua cabeça. Mas você está falando para Deus e demonstrando para você mesmo, que tipo de solo é você? Que tipo de coração você tem? Mas se você é um solo fértil, o texto vai dizer que você vai ouvir a palavra, aceitá-la e dar uma colheita. Jessé, como assim ouvir a palavra, aceitar e dar uma colheita? Porque os outros também não ouviram? Ou escutaram? Como que eu aceito a palavra? A palavra mais clara para a gente dizer isso aqui é praticar. Evangelho não é sobre o que a gente sabe, é sobre o que a gente pratica. Não é sobre o que eu falo para vocês, mas é sobre o que eu vivo dia após dia. É muito fácil viver um evangelho enclausurado em 4 paredes, irmão. Difícil é viver o evangelho na vida real. Isso aqui é tipo Big Brother, aqui as pessoas estão vendo, os crentes estão... Aqui a gente fica muito crente. Mas lá dentro da sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, lá é lugar de ser crente. Lá é lugar para avaliar o seu coração e saber que, se a mensagem que está sendo pregada, ouvida, ela está sendo praticada. Aceitar aqui não é falar, amém, eu aceito. Quem aceita Jesus? Eu aceito. É praticar. Irmãos, isso é um desafio. Isso é um desafio. Não é só para vocês, não, é um desafio para mim. Porque nós somos humanos. Nós somos falhos, nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos do Espírito Santo. Mas você precisa se posicionar, como eu disse aqui. Você não pode estar dividido, você tem que entrar de cabeça. Não tem meio crente, a Bíblia diz que se você crê com o seu coração, você confessa com a sua boca, você vai ser salvo. As pessoas dizem que se você está em cima do muro, o muro é do diabo. Não sei, não perguntei para ele. Mas eu quero dizer para você, você não pode ficar em dúvida da sua fé. Se a sua fé, se aquilo que você diz que você quer viver é posto em xeque, o que você faz? Será que, como esses cristãos perseguidos, você é disposto a morrer pelo Evangelho? Ou será que você negaria o Evangelho para que a sua vida continuasse aqui na terra? Ah, sou muito novo, Jessé. Ou talvez você na empolgação responda, eu negaria. Eu negaria não, eu entregaria minha vida. Eu falo, irmãos, eu preciso da misericórdia de Deus, que eu acho que eu negaria. Porque quando você está diante da morte, irmãos, eu já tive com a arma na cabeça, você não quer morrer. E eu tentava falar e a voz não saía. E eu literalmente mijei nas calças. A gente fala assim, fulano está mijando de medo. Aconteceu de fato comigo. Eu urinei nas calças. Algo incontrolável, uma sensação horrível. Parece que você sente a morte naquela hora. E aí? O que você faria? Você praticaria essa mensagem, essa palavra? Eu estou disposto. O viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Você é capaz de falar isso como Paulo? Viver para mim é Cristo, mas morrer é lucro. Eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou estar na glória. Se é isso, se os meus dias estão contados no livro, se são esses dias que o Senhor tem para mim, então eu voluntariamente entrego a minha vida. Será que você está disposto? Hoje você tem 2 escolhas, meu irmão. Como esses 3 primeiros solos, fechar o seu coração, se tornar resistente à palavra, resistente à mensagem do Evangelho, ou como último solo, ou ouvir a palavra, aceitar a palavra,
E aí nós temos uma promessa, que nós vamos dar fruto. E aí é por isso que a gente não entende às vezes, por que uma pessoa está na igreja, e você fala assim, cara, fulano disse que converteu, mas nem parece que converteu, só Jesus. Mas quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Quem conhece o solo e o coração é Deus. Quem esquadrinha o coração é Deus. Porque tem pessoas que o texto vai dizer que ele vai mudar, vamos usar a proporcionalidade aqui, 30%. Não vai ser uma mudança imediata, revolucionária, instantânea, mas ela vai sentir uma profunda necessidade de se arrepender dos seus pecados, o incômodo por viver aquela vida que ela está vivendo, e ela ainda que esteja vivendo, toda vez que ela for confrontada, ela vai pedir perdão e tentar se reconciliar com o Senhor, tentar viver a vida de fé que ela diz que ela vive. Outros, 60%. Tem gente que você fala assim, cara, essa pessoa converteu mesmo, hein? Porque olha como ela mudou. O texto vai dizer que tem outros que uma semente vai dar 100 frutos, 100 por um. Você fala, essa pessoa mudou da água para o vinho. Cara, ontem essa pessoa era viciada em cigarro, viciada em internet, que é um vício tão mau quanto cigarro, está matando gente também. Essa pessoa é dependente. No outro dia, ela abandonou, ela largou, ela está vivendo outra vida. Como que ela consegue? Porque quem faz a obra não somos nós, é o próprio Deus, é o próprio semeador. E nós, irmãos, precisamos pedir ao Senhor, que assim como foi profetizado em Ezequiel, que Ele tire de nós o coração de pedra e nos coloque um coração de carne, que nós possamos ser solo fértil, que a palavra venha fazer efeito em nós, que a palavra venha queimar dentro de nós, que a palavra venha gerar um inconformismo, que a gente possa sair daqui e falar, cara, eu tenho que mudar isso da minha vida hoje. Senhor, eu não tenho força, mas eu preciso do Senhor, me ajuda. No meu casamento, eu como homem vou me posicionar na minha casa hoje. Eu como mulher vou me posicionar na minha casa hoje. Eu como filha vou passar a obedecer. Até hoje eu fui rebelde, desobediente. Eu vou mudar minha atitude hoje. Quem você é? Que tipo de solo é você? O que rejeita a mensagem, ou que além de ouvir a mensagem, aceita e gera fruto? O convite de Deus para mim e para você, irmãos, é que a gente venha ser como o justo, que está lá em Salmo 1, que é plantado junto às águas e dá o seu fruto na estação própria, e diz que as suas folhas não caem. Sabe o que é forte? Se nós aceitamos a mensagem do Evangelho, nós estamos aceitando passar por uma obra. Se alguém vier falar com você, fala assim, estou em obra. Tem um monte de rua interditada em Macaé. BRK interdita tudo quanto é rua, eu não sei mais onde entrar. Entra aqui, vira para lá, vira aqui, vira para lá. BRK, dono das ruas de Macaé. Propaganda, obrigado. De nada. Mas coloca uma plaquinha assim, ó, na frente de você. Estou em obras. Talvez as pessoas vão ouvir barulho, mas não vai ser barulho das pedras, vai ser barulho do seu choro, do seu quebrantamento, porque muita coisa precisa ser derrubada dentro de você, para que Deus construa aquilo que Ele deseja. Você está em obra, irmão. Se você aceitou ser o solo fértil, receber a mensagem,
não depende de você mais. Se o seu coração recebeu a mensagem, não depende de você. O Espírito Santo vai começar a obra, vai começar a obra. Só que aí que está, você precisa regar, né, pastora Cleusa? Pastora Cleusa tem um jardim lá lindo, belíssimo, jardim suspenso. Só que ele precisa ser cuidado, precisa ser colocada, planta coloca no sol, coloca na sombra, coloca na chuva, coloca, não coloca. Você precisa cuidar da mensagem que está depositada dentro de você, para que ela não venha a ser roubada por Satanás, que ela venha criar raízes, que ela não possa ser sufocada pelos desejos dessa vida, mas que ela possa frutificar. E eu não estou aqui, irmão, dando prazo para você, mas no tempo certo, os frutos vão aparecer. E as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas precisam olhar para nós, ver as nossas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Toda a honra, toda a glória é dele. Não é para as pessoas falarem assim: nossa, pastor Alexandre, você era só o sangue, mas hoje você é muito homem de Deus. Você fala: obrigado, eu sou mesmo. Me aplaude. Eu fico brincando, eu quero aplauso, irmão, mas não queira aplauso, não queira reconhecimento. Que você pode ser como aquela canção: ponte sobre as águas, como farol no meio da noite. Que você possa ser como flecha no arco. A flecha é mero instrumento para o arqueiro atingir seu alvo. A ponte é um canal, um meio para que as pessoas passem por cima dela e atinjam seus destinos. O farol, ele não vive para se auto-iluminar, para a glória própria, mas ele lá no meio da escuridão, ele ilumina os barquinhos pequenininhos que estão quase naufragando, mas por causa daquela luz que há nele, essa pessoa consegue ser salva. É para isso que você foi chamado, não para se encher, mas que a mensagem do Evangelho produz em você fruto, e o fruto não é para a própria árvore. Você não chega lá na árvore e pede: então, eu sei que o fruto é seu, mas eu posso tirar. Não, você vai e pega, porque o fruto é para alimentar os outros. Aquilo que você tem, aquilo que foi depositado dentro de você, precisa alimentar outras pessoas, precisa salvar a vida de outras pessoas. Tem pessoas passando fome, porque você não tem frutificado. Chegou o seu tempo de frutificar, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Quero orar por você. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Pai, por não escutar, por apenas escutar, não ouvir, não assimilar, não praticar a Tua palavra. Senhor, nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, Pai, que o nosso coração venha a ser moldado pelo Senhor. Pai, que se for necessário, Pai, como vaso, seja quebrado o nosso coração. Pai, faça algo novo, nos dê um novo coração, moldado pelo Senhor, um solo fértil, Pai. Pai, tira de nós todo espinho, tira, Pai, de nós toda dureza, Pai, tira de nós toda toda pedra, Pai, que possa impedir a semente da Tua palavra, a semente do Evangelho de germinar e dar fruto, Pai. Pai, tudo que tem nos impedido, Pai, nós estamos hoje num ponto de decisão. Pai, nos ajuda a escolher pelo Senhor, escolher a vida do Evangelho, Pai, negar a nossa vida e assim como o Senhor convocou, Pai, carregar a nossa cruz, carregar a nossa cruz, carregar a nossa cruz e seguir o Senhor. Pai, nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor, perdão porque muitas das vezes nós negligenciamos a Tua palavra, Pai, muitas vezes nós não valorizamos a Tua palavra e permitimos que Satanás roubasse aquilo que o Senhor depositou dentro de nós. Pai, mas nessa noite nós te pedimos que a Tua palavra em nós venha a produzir fruto, produza o fruto do Teu Santo Espírito,
o fruto do Espírito em nós. Ah, Senhor, nós queremos ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Pai, nós queremos dar fruto, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós queremos viver para a Tua glória, e se for necessário, nós queremos morrer para a Tua glória. Nós queremos gastar a nossa vida aos Teus pés. Ah, Senhor, que isso não possam ser apenas palavras, mas uma decisão interna, uma decisão consciente, uma decisão voluntária. Ah, Senhor, de viver dia após dia em cada decisão, desde o acordar até o adormecer, decidir pelo Senhor, negar a carne, negar a minha vontade, escolher o Senhor, negar os meus desejos, escolher o Senhor, negar os meus prazeres, escolher o Senhor. Ah, Pai, nós te escolhemos, Pai. Nós escolhemos o Senhor essa noite, porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor é capaz de produzir em nós o fruto necessário, o mínimo necessário para que haja transformação, para que haja frutificação, para que a gente não viva num nível de superficialidade, para que a gente não viva, Senhor, no nível de hipocrisia. Pai, crentes apenas externamente, apenas comportamentalmente, mas o nosso interior, o Senhor sonda, o Senhor conhece. Ah, Senhor, que haja quebrantamento, que haja contrição, que haja arrependimento, que o nosso coração possa se voltar para o Senhor essa noite. Ah, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão. Pai, nós queremos ser, Pai, segundo a Tua vontade, nós queremos viver para cumprir o Teu querer, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós somos fracos, nós somos egoístas, Pai. Pai, muitas das vezes a nossa carne fala mais alta que o Teu Espírito, Pai. Pai, nós temos mais sensibilidade para cumprir e para ouvir as vozes interiores, Pai, a voz do homem, a voz até mesmo do diabo, e muitas vezes, Pai, nos tornamos insensíveis à voz do Senhor, nos tornamos insensíveis, Pai, à mensagem do Evangelho. Mas nessa noite, assim como o Senhor nos convida, ouçam aqueles que têm ouvidos, ouçam. Nós dizemos, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos ouvindo e respondendo positivamente ao Teu convite, positivamente ao Teu chamado. Nós nos prontificamos, Senhor, a entregar a nossa vida para o Senhor, mais uma vez, confessar o Senhor mais uma vez, negar esse mundo, negar a nós mesmos, mais uma vez, e quantas vezes forem necessários, ao longo da vida, Pai, nós queremos escolher o Senhor. Pai, nessa noite nós confessamos, Pai, o nosso pecado, a nossa insensibilidade, a nossa incredulidade, te pedimos perdão, e pedimos, Senhor, faça em nós a Tua obra. Nós cremos na Tua palavra que diz que aquele que começou em nós a boa obra, Ele há de terminar. Pai, conclui em nós a Tua boa obra. Pai, nós podemos nos esforçar em ser pessoas melhores, mas só o Senhor pode nos transformar em semelhantes ao Teu Filho. Pai, nós queremos ser conformados à imagem do Teu Filho. Pai, nós não queremos, Pai, enganar as pessoas, mas nós queremos enganar Satanás e nos conformarmos, sermos aperfeiçoados, chegarmos à estatura de varão, de varoa perfeita. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos nessa noite. Nós dependemos do agir do Senhor, nós dependemos da mão do Senhor, nós dependemos do cuidado do Senhor. Como vaso nos colocamos nas Tuas mãos nessa noite. Faça em nós o Teu querer, Pai. Faça em nós o Teu querer. Pai, lute, Senhor, nos ajuda a lutar, Pai, contra o Teu querer. Pai, quando não quisermos querer, nos ajuda a querer, porque a Tua palavra diz que é o Senhor que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então faça isso, mude os nossos desejos, mude a nossa vontade, Pai, que a nossa vontade venha a ser a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Nós declaramos nessa noite, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.